Olá pessoal, estou aqui de volta. Eu queria mostrar para vocês a edição número 1 do personagem Kozuki. Aqui eu vou explicar um pouco da história dessa HQ para vocês. Aqui está a capa dela, essa aqui é a edição número 1. Ela conta a primeira aventura do personagem. Essa contracapa. Aí o episódio dessa HQ se chama Perigos na Estrada. Aí aqui tem uma breve introdução falando sobre o personagem. Que mostra o Kozuki viajando por uma estrada. Aí, como eu falei para vocês, ele está em uma jornada, viajando por várias regiões do Japão. E aí ele passa por essa estrada aqui. E aí, de repente, ele cruza com essa moça aqui. O nome dessa moça é Shinobu. Aí aqui ele cumprimenta ela, conversa com ela. Aí aqui nessa outra parte eles começam a conversar os dois. E aí ele pergunta o nome dessa estrada. Essa estrada aqui é a estrada Dorima, chamada estrada Dorima. E ela é famosa porque ela tem muitos saqueadores que roubam os viajantes que passam por essa estrada. E aí o Kozuki está passando por essa estrada e ele não sabia dessa informação. Aí a moça aqui, a Shinobu, ela vai por essa estrada porque próximo ali tem um vilarejo e ela vai procurar umas ervas para fazer remédios para o pai dela que está doente. E aí ela cruzou com o Kozuki. Aí aqui ela fica desconfiada, porque ela nunca tinha visto aquele homem estranho por aquela estrada. Então ela segue o caminho dela. Aí aqui eles se despedem, mas aí o Kozuki percebe que naquela mata ali perto tem um grupo de homens escondidos na floresta. Então ele percebe que eles estão ali. Aí ele para um pouco para descansar. Aí naquela cesta lá ele carrega uns bolinhos de arroz. Então ele para comer. Aí de repente aqueles homens saem da floresta e aí vão de encontro à moça. Aí essa moça aqui ela se chama Shinobu. E aí eles vão assaltar ela. Eles são a gangue que saqueiam as pessoas que passam por aquela estrada. Então aqui eles começam a ameaçar ela. Aqui ela fica assustada. E aí de repente o Kozuki tinha percebido que eles estavam ali escondidos, à espreita. E aí de repente ele aparece. E aqui ele usa um dos bordões que ele costuma usar quando ele vai lutar. Vamos à luta. E aí ele vai enfrentar a gangue de saqueadores daquela estrada. Aí essa gangue, ela é chamada de Gangue Gokaigi. Ela é formada por 4 irmãos. E aí o Kozuki, ao olhar para aqueles ninjas, ele nota algo estranho naqueles ninjas. Então ele começa a confrontar cada um deles aqui. Ele desfere aqui o golpe em um deles. Aí nessa cena ele desfere o golpe em outro. E aqui, usando as habilidades nas artes marciais dele aqui, ele confronta os 4 ninjas. E aí quando ele desfere os golpes, as máscaras dos ninjas caem. E aí ele começa a perceber alguma coisa estranha. Aí nessa cena aqui ele captura os ninjas saqueadores
E aí ele observa uma semelhança naqueles ninjas. Ele percebe que conhece aqueles ninjas de algum lugar. E aí ele fica um pouco temeroso por causa disso. Porque ele nota que já viu aqueles ninjas em algum lugar. É que ele prende os ninjas. E aí a moça agradece por ele ter salvado a vida dela. Aí é que ele vai se despedindo dela. Aí é que ele para conversar com ela. E aí o Kozuki acaba usando ela como uma isca. Aproveita que ela ia passando pela estrada e ele usa ela como uma isca para poder capturar aqueles saqueadores que estavam naquelas redondezas. E aí ela fica assustada porque ela não sabia disso. E ele estava ali para capturar aqueles ninjas que há muito tempo assolavam os viajantes que passavam naquele local. Aí de repente aparece esse senhor aqui. Ele é o inspetor Kim. Aí ele que é amigo do Kozuki. E ele que pediu a ajuda do Kozuki para poder capturar aqueles ninjas. E aí o Kozuki aproveitou a oportunidade que a moça ia passando na estrada e usou ela como isca para poder capturar aqueles ninjas. Aí é que ele oferece uma recompensa, mas aí ele acaba não aceitando porque, como eles são amigos, ele acabou fazendo aquele trabalho para poder ajudar aquele amigo. Aí aqui eles se despedem, e aí ele pergunta para onde o Kozuki vai, e aí ele diz que vai seguir a sua jornada, conhecendo novas regiões e novos territórios. E é o fim. Aí essa aqui é a primeira aventura do personagem Kozuki. Ele enfrentou os saqueadores da gangue Gokaigi. Aí aqueles 4 lá, eles fazem parte de um clã ninja chamado Clã Shiro, o clã dos ninjas brancos. Eles são os irmãos de Tsukigashi. E aí o Kozuki notou essa semelhança e reconheceu eles de algum lugar. Aí nas próximas edições a gente vai ver esse mistério que surgiu aqui na primeira edição. Na próxima eu posso ler as falas dos personagens. Tá? Então tchau e até a próxima com outras edições do personagem.